Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Vamos falar de um assunto que eu já estou falando aqui, ó. Acho que há uns 2 anos. Quem é torcedor do Bahia e dos outros clubes que me acompanha aqui há mais de 2 anos, né? Desde que esse canal ele começou a falar de uma forma mais ampla do Nordeste, sabe que o que eu vou falar aqui dessa pessoa que falou sobre isso eu já falo há muito tempo. Desde o momento que foi aprovado a SAF do Bahia, desde o momento que tudo foi homologado, que tudo foi concretizado, o negócio foi realmente assinado e deu tudo certo, foi tudo aprovado pelo governo, e o Bahia se tornou a SAF do Grupo City aqui no Brasil, a gente já fala sobre isso há muito tempo. Há muito tempo, cara. É assim, e é algo que hoje a gente vê grandes jornalistas técnicos falando sobre isso de forma muito aberta. Porque antes era algo que quando você falava isso, você é emocionado. Você está falando isso porque você é emocionado, você está falando isso porque você quer engajamento, você está falando isso porque você é inscrito. E hoje, muita gente já concorda com isso. Vamos falar sobre o Bahia, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, tá? Antes de mais nada, pedir para você, ó, se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. A gente tá próximo de chegar ao nosso número de 103 mil inscritos, cara. Tá faltando agora menos de 400 pessoas. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz, que a gente tá trabalhando demais, todo dia, fazendo 3, 4, 5 vídeos. Então ajuda a gente a chegar nessa marca, ajuda a gente, dá essa moral, que você não vai se arrepender. Tem coisa nova chegando aqui no canal, acho que você vai gostar. Vamos lá? Vamos falar sobre a fala do VSR, né? O VSR, se você não conhece, é um dos maiores comentaristas do futebol brasileiro. Hoje ele trabalha na TNT Esportes. Acho que mais de uma década já ele trabalha na TNT Esportes. É um cara que cobre Champions League, é um cara que é muito antenado no futebol mundial. Muitas vezes você olha e pensa, pô, o cara que fala Champions não é tão antenado no futebol brasileiro. Muito antenado mesmo. É um cara que, apesar de hoje comentar muito mais futebol internacional, mas é um cara que está muito antenado no nosso futebol brasileiro, acompanha muito, inclusive até vi entrevistas dele, que ele, pô, fim de semana dele ele assiste de 7 a 8 jogos. De 7 a 8 jogos. Então, assim, é um cara que trabalha bastante, respira futebol. E ele fez um comentário sobre o que o Rogério Ceni falou. Porque o Rogério Ceni ele deu uma coletiva falando que olha a evolução do Bahia, né? Afirmando que em breve, talvez não com ele, não com esses jogadores, talvez não amanhã, mas o Bahia vai voltar em breve a ser campeão brasileiro e também ganhará uma Copa Conmebol Libertadores. Quando ele falou isso, e eu vou falar a fala do VSR, tá? Eu vou falar a fala do VSR. Mas quando o Rogério falou isso, se ele fala isso há 1 ano e meio atrás, quando ele, mais ou menos, quando ele chega no Bahia, com a saída do Renato Paiva e tudo mais, ele ia ser dado como um louco. É um absurdo. O time tá brigando para não cair. O time não consegue engrenar. O time fez um trabalho muito ruim nesse Campeonato Brasileiro. Não vai dar certo. O negócio não vai andar. Você nem vai estar aqui daqui a um ano. Assim, se ele falasse isso há 1 ano e meio atrás, ele ia ser taxado como louco. Só que há 2 anos eu já venho falando, desde o momento da assinatura. O Bahia vai ser um time campeão brasileiro. O Bahia será um time campeão da Libertadores. E por que a gente vem falando isso? E aí o VSR falou, agora o que eu já venho falando há 2 anos. O Grupo City não é um grupo para entrar para brincadeira, cara. Ele não é um grupo que ele entra para competir. E quando ele fecha com o Bahia, ele não fecha para ser só mais um clube do seu conglomerado, porque existem clubes dentro do conglomerado que é apenas mais um clube, um conglomerado do Grupo City. Não é o caso do Bahia. O Grupo City entra no futebol nacional, tá? E detalhe, ele entra com muita vontade, porque antes ele tenta com o Atlético Mineiro e não consegue por questões políticas do Atlético Mineiro. Aí a gente vê hoje como o trabalho consolidado de base, de estrutura, né, de crescimento, de alcance de campeonatos internacionais aí, apesar que o Galo chegou no final da Libertadores ano passado, mas a gente vê como o projeto vem evoluindo. Quando ele entra com o Bahia, quando ele recebe o não do Galo, e ele vai para o Bahia e ele fecha com o Bahia, e não é porque era segundo plano, é porque era um projeto, era ideia de negócio, e a ideia de negócio é dinheiro, né? Ele já entra, já
deixando muito claro que, apesar do contrato existir um aporte obrigatório de 1 bi em 10 anos investidos no futebol, ele não ficaria preso a isso. Isso fica muito claro para mim naquele momento de que o Grupo City vai fazer um trabalho para transformar o Bahia em um clube de ponta no futebol nacional. Entendam o que eu estou dizendo. Ah, mas o Bahia não é um clube de ponta? Não. O Bahia é um grande clube do futebol brasileiro, mas não é um clube de ponta. Um clube de ponta é um clube que todo ano vai brigar por uma Libertadores, todo ano vai brigar por um Campeonato Brasileiro, todo ano vai brigar por uma contratação gigante. E esse é um clube de ponta, é um clube que briga por tudo dentro do Brasil. A ideia do Grupo City é transformar exatamente isso com o Bahia. E é muito simples isso para o Grupo City, porque a nossa moeda favorece demais, a nossa economia favorece demais, o fair play financeiro que ainda não existe favorece demais. Só que é importante você criar uma raiz para que você possa fazer aportes maiores do que o Bahia vem fazendo já. Tá? E ele está criando uma raiz, tendo um grande líder, que é o Rogério Ceni, que é o melhor técnico do Brasil, brasileiro e do Brasil em atividade. Para mim, é o Rogério Ceni. Ah, mas o Cuca tá bem? Para mim, o Rogério Ceni faz o trabalho mais sólido. Ah, mas se você olhar aí, tem outros técnicos brasileiros. O Felipe Luiz, pelo amor de Deus, né? Assim, a consolidação do trabalho do Rogério Ceni, que já é campeão nacional, que muita gente esquece que ele já é campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Já tem títulos nacionais e começa a fazer um trabalho muito sólido no Bahia. Então, quando o VSR aparece para falar, que aí eu vou entrar agora no VSR falando que concorda com o que o Rogério Ceni falou e que o Bahia será campeão brasileiro e será campeão da Libertadores pela seriedade do Grupo City, isso é algo muito óbvio. Que muitas vezes o clubismo dos outros clubes cegam isso. Tá? O clubismo, e eu já falei aqui no canal, o clubismo cega o ser humano. Que você, pô, eu sou o clube, eu amo meu clube, primeiro é o meu clube, depois os outros. Beleza, aí é beleza, o teu coração até pelo teu clube. Mas negar fatos, o Bahia investe, muita gente esquece, ano passado o Bahia investe uma boa grana para trazer profissionais de Xerém, que trabalhavam na base do Fluminense, que até então era a base mais sólida do futebol nacional, revelando grandes jogadores. Logo depois, o Bahia faz um investimento e está fazendo investimento no seu CT de treinamento. Em pouco tempo, o Bahia já coloca, acho que 3 a 4 jogadores da seleção de base sub-17, com jogadores sendo protagonistas, entregando, fazendo um bom resultado. Ele monta um trabalho sólido, por quê? Porque ele não quer só injetar dinheiro em contratações, ele quer formar jogadores como o Manchester City vem formando. Vem tendo uma base muito sólida na Europa e formando bons jogadores. Então, é um trabalho de construção, mas que vai chegar no resultado final, que é exatamente esse, tá? É exatamente esse. Ser um time campeão brasileiro, ser um time campeão de Libertadores e ser um time que briga ponta a ponta por isso, tá? Então, não se surpreendam. Quem tá falando aqui não é um torcedor do Bahia. Por mais que eu tenha um carinho muito grande pelo Bahia, pela cidade de Salvador, mas que eu tenho um carinho muito grande por jogadores que atuam no Bahia, o Juba, por exemplo, a gente se segue, inclusive, no Instagram, por mais que eu tenha um carinho por profissionais que trabalham na diretoria do Bahia, aqui com o Grupo City, né, aqui no Brasil, que eu falo, tô em Pernambuco, falando aqui no Brasil, por mais que eu tenha um carinho pelo Fortaleza também, tenho um carinho imenso pela torcida do Ceará também, sabe, me trataram super bem, eu não sou torcedor desses clubes, e é muito óbvio você enxergar isso. Muito óbvio você enxergar isso. Então, o que o VSR falou, o que o Rogério Ceni falou, é algo que cada dia mais será natural. Com isso, quer dizer que só por ser natural as coisas vão acontecer muito rápida? Não dá para entender porque é futebol. E futebol não é só dinheiro, futebol não é só aporte, futebol também muitas vezes é sorte. Muitas vezes o futebol é encaixe, sabe? Por exemplo, olha o Vojvoda aí com o Fortaleza, tá fazendo uma temporada bem mais ou menos esse ano, mas olha o que ele já conseguiu conquistar de crescimento com o Fortaleza. Às vezes é sorte, cara, você acha um técnico, você acha um jogador, você acha um elenco que encaixa muito, sabe? Então não tem como falar que é hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Mas que isso vai acontecer, isso vai acontecer. E vai acontecer na nossa geração, tá?
Não vai acontecer na os meus filhos vão ver isso acontecer. Não vai, assim. Você vai ver se você ficar vivo, né? Por mais uns anos aí, umas décadas aí. A gente vai ver isso acontecer, tá? É questão de tempo. Não é questão de que se vai ou não acontecer. Dentro do Bahia, dentro desse projeto, a questão é de quando vai acontecer, não se vai acontecer, tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. Eu não coloquei o vídeo do VSR falando, eu tinha separado aqui, só que eles botaram no Instagram e depois eles apagaram. E eu não coloquei o do Rogério Ceni também para não levar strike aqui, tá? Mas você pode pesquisar Rogério Ceni falando sobre Bahia ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. VSR falando sobre o Bahia ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. Pode pesquisar o que você acha, tá bom? Um abraço, não esquece de se inscrever, assina o canal aqui, dá essa moral pra gente. Daqui a pouco eu tô voltando. Tchau, tchau.